Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula técnica aqui no seu UMEC 2014. Eu, instrutor Scopino, dou as boas-vindas a todos vocês nesta nossa aula técnica de número 21 de 2014. Sejam bem-vindos, pessoal lá da Alto Rafim, também Francisco Neto, marcando presença, Diomedes, Eduardo Pereira, Edivaldo Reis, Aglino Flores Bernardo, Anísio Halber, Daniel Ferreira dos Santos, Alisson Luiz também está presente, André Amorim, Leandro Cruz, Leandro Luft, Jaimilson Gomes, Wilton Carr, Moacir Gomes de Moa Júnior, Rodrigo Diegues, pessoal lá de Timóteo, Minas Gerais, entre tantos alunos linkados, tem vários alunos aqui já dando o alô, já participando da aula aqui em mais um encontro técnico no seu MEC, o seu Universo do Mecânico. Vamos já diretamente ao tema da nossa aula. Vamos lá, né? Temos aí injeção eletrônica nesta aula de quinta-feira. Tema abordado: Voyage 1.0 Flex com a injeção Magnete Marelli. Hoje o nosso quarto encontro do Voyage e já começamos com os sinais de entrada, com o sensor parte 1 como tema da aula de hoje. Então hoje iniciamos, né, as informações que chegam para a ECU. A ECU Marelli desse carro processa essas informações e comanda os atuadores. Para o quê? Sempre ter o monitoramento de vários componentes do motor. Não são poucos, são muitos componentes no motor. São vários componentes a serem medidos, desde entrada de ar, temperatura, densidade do ar, a temperatura do motor, a rotação, o PMS, o sinal de fase, detonação, pedal do acelerador, corpo de borboleta, temos o sinal da sonda lambda na tubulação de escape, né? Temos ainda comandos efetuados como canister, partida frio, bomba elétrica, ar-condicionado, ventilador, enfim, são muitos, né, componentes sendo monitorados, muitos subsistemas sendo monitorados e, claro, a ECU Marelli desse carro tem um processamento bem rápido, faz o quê? Todo esse acompanhamento dos sinais de entrada para comandar os atuadores, os sinais de saída, ok? Então vamos ver qual que é o título específico da aula de hoje, né? Primeiro um comentário sobre a aula passada. Na aula passada fechamos a parte de combustível aqui do Voyage Flex. Então falamos sobre a bomba elétrica dentro do tanque, pré-filtro, copo, regulador de pressão, né? Saindo do módulo de combustível do tanque, temos o filtro externo na linha, tubulação, uma derivação em Y, onde o combustível retorna para o módulo de combustível, mas isso não é uma linha de retorno, né? Ainda é linha de pressão, tá? Porque o regulador está dentro do tanque, né? Junto com o módulo de combustível. A tubulação segue lá para frente, onde encontra o tubo distribuidor e os eletroinjetores. Pessoal, não se esqueçam, subsistema de combustível é responsável por boa parte de falhas no carro. Muito, hein? Muito. Desde bomba queimada ou bomba fraca, filtro entupido, tá? E injetores com problema. Parecem coisas simples, mas isso passa assim, pessoal. Eu vejo que isso passa muito batido na hora de fazer o teste no carro. Parece que os reparadores têm preguiça de colocar um manômetro de pressão para ver a pressão do sistema, medir a vazão, ver a estanqueidade.
É uma coisa simples, tá? E necessária. Poxa vida, se você tem um filtro de combustível embaixo do carro, desconecta a mangueira do filtro, coloca ali o manômetro. Pronto. Você já mata aí boas possibilidades de falhas de bomba elétrica. Já vê se o filtro está entupido ou não. Por aí segue, tá? Para não fazer diagnóstico errado. Muita atenção, tá? Então, o subsistema de combustível é um dos que apresenta mais problema. Beleza? Bom, na aula de hoje, aula 4, sensor 1. Olhem só o que vamos abordar na aula de hoje, hein? Muita atenção! Sensor parte 1, falar sobre o sensor de rotação do motor, que o módulo também usa como sensor de PMS, né? Como sinal de PMS e o sinal de fase. Então, pessoal, na aula de hoje, vamos falar sobre aquele sensorzinho que vai na parte de trás do motor, que trabalha em conjunto com o flange traseiro, que é retentor, roda dentada, alumínio e o sensor juntos. Ah, tem ferramenta para sincronizar. Vamos falar sobre ela hoje também. Tá? A aula de hoje, olha, tenho certeza, né? Tá muito interessante. Vai servir de base de aula para muitas dúvidas no futuro, tá? Tenho certeza que vocês, alunos assinantes, né, do MEC, vão reassistir essa aula quando tiver uma dúvida nesses motores, tá? Tenham dúvidas. Falar também do sensor de fase e depois mostrar um sinal comparativo entre o sinal de rotação e o sinal de fase do motor, tá? Então, acompanhem bem esta aula técnica aqui no seu MEC. Introdução. Iniciando as aulas sobre os sinais de entrada, veremos dois importantes sinais desse sistema, que determinam a rotação e a fase do motor, né? Então, graças aos sinais emitidos por esses sensores, a ECU tem condições, tem capacidade de contar esses sinais, contar o sinal que o sensor de rotação envia para determinar a rotação e PMS do motor, contar o sinal do sensor de fase para determinar a fase do motor. Ok? Eu entendo sempre isso. O sensor de rotação não manda o sinal de rotação para o módulo, manda pulso e o módulo vai contando. O sensor de fase não informa a fase para o módulo, manda um sinal elétrico e o módulo sabe que ali é a fase do motor. Entenderam? Então, rotação e fase é diferente, por exemplo, de sensor de borboleta, que ele diz em volts quantos graus está aberta a borboleta. Diferente do sensor MAP, que diz em volts qual que é a pressão no coletor. Aqui não, ele manda sinal elétrico. E o módulo vai contando. Entenderam bem isso? Captaram essa mensagem quando se fala de sensor de rotação, sensor de fase. Ok? Vamos lá então ao Voyage 1.0 Flex. Boa aula a todos. Enviem as dúvidas, as perguntas, tá? Porque sei que é um assunto bem polêmico, sensor de rotação desses motores, tá? Aí o veículo Voyage Flex e a nossa diagramação inicial, mostrando todos os sinais, né, que entram e os comandos que saem do módulo, em asterisco aquilo que a gente já abordou ou vai abordar na aula de hoje. Densidade, rotação em PMS, temperatura do motor, lambda, detonação, fase, posição do pedal, borboleta e o VSS. Então notem que tanto rotação em PMS como fase estão com asterisco, porque já são da aula de hoje. Com base nos sinais de entrada, a ECU comanda o ar-condicionado, né, o relé, os eletroinjetores, corpo eletrônico, bobina de ignição, canister, eletroventilador, bomba elétrica de combustível e o sistema de partida a frio.
Beleza? Vamos lá aos detalhes, então. Há grande diferença entre os sinais de rotação e fase do motor. Enquanto o sinal do sensor de rotação ele é gerado pelo eixo virabrequim, o sinal de fase é pelo comando de válvulas. Obviamente, né? O virabrequim dá 2 voltas. O comando, só uma. Não se fala, né? Em uma volta completa do motor, o comando de válvulas dá quantas voltas? Não é quantas. Dá uma volta. E o virabrequim? 2 voltas. Então, há uma grande diferença nessa contagem. Enquanto o sinal de fase, que está no comando de válvulas, ele só vai dar o sinal, né, dos 4 dentinhos do comando, o sinal de rotação do motor, esse já é bem diferente. Ele vai dar quantas voltas ele vai dar? Ele vai dar 2 voltas, tá? E nessas 2 voltas, tá? Quantos sinais ele apresenta? Nós temos 58 dentes no total, tá? 58. Seria 60. Multiplica por 2, 120 sinais em 2 voltas, tá? Ou seja, a precisão para mapear a injeção, a precisão para mapear a ignição é muito grande no eixo virabrequim. Por isso, pessoal, que além de ter sensor de fase, tem que ter sensor de rotação no virabrequim. Fica uma precisão muito maior, tá? Muito maior. Principalmente da ignição. Principalmente, tá? Porque são dentes muito próximos um do outro. Lá no comando, né, ainda que esse motor tem 4 sinais no comando, né? Tem motores que tem um só, né? Fica mais complicado ainda, tá? Vamos lá. Localização. Onde está o sensor de rotação do motor desse carro? No flange traseiro do motor, né? Então onde que está, ó? O sensor de rotação está na parte traseira do motor, porém o sensor em si ele é bem pequeno e apenas parafusado no flange traseiro, que além de ser retentor, é ainda o sinal gerador, a roda dentada. Então é assim, se a gente fala de sensor de rotação, dá para tirar ele pela lateral do bloco. Tem lá o conector elétrico e uma chavezinha Allen, você tira o sensor. Sem mexer em motor, em câmbio. Não mexe em nada. Agora, para trocar o flange, né, o retentor traseiro ou a roda dentada, aí sim vai ter que tirar o câmbio, que é um pouco mais fácil do motor. Então, só o sensor dá para tirar no lugar. Olhem aí a foto, ó. Legal, né? Entenderam, ó? Só o sensor de rotação, pessoal, é esse componente de cor preta, tá? Este é o sensor de rotação que está parafusado no flange traseiro do motor e o flange é de alumínio, né? Notem que o flange já é o próprio retentor do motor, tá? Olhem ele lá no lugar agora, ó. Olha que diferença. Estão vendo o flange completo, pessoal? Preste atenção. Ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 parafusos, 6 que fixam o flange no bloco do motor. Que mais? Na parte de baixo do flange tem o cárter também. Que mais? Temos essa roda dentada aí, ó. Notem que a roda dentada, ela está encaixada sob pressão no virabrequim. E eu consigo encaixar ela em qualquer posição. Ela não tem chaveta. Não tem chaveta, pessoal. Não tem um ponto mostrando o local certo de montar. Ah, eu posso deixar em PMS e deixar a bolinha ali da engrenagem naquela bolinha de alumínio do flange? Pode.
Claro que pode. Não é o certo. Tá? Porque se estiver um pouquinho fora o PMS, vai estar um pouquinho fora a engrenagem. Porque assim, para mim tirar esse flange traseiro do motor, para sair o retentor junto, eu tenho que tirar a engrenagem, não sai, não tem jeito. Essa engrenagem tem que ser sacada. Tira a engrenagem, ela já empena, eu já estrago a engrenagem. Por isso que, quando fornece esse flange traseiro, ele já vem com a engrenagem, tá? Sempre vem a engrenagem, só que ela vem solta na embalagem, né? Porque quando você encaixar o flange, né, vai expulsar a luva plástica, porque esse retentor não é de borracha, não é de Viton, né? Já é retentor, tecnologia moderna, né, de papel que faz a sua expansão e o fechamento. Encaixa o flange, pula fora a luva plástica. Aí depois que pulou fora a luva plástica, que você usou o flange, aí que você vai colocar a roda dentada com ferramenta. Já já vamos mostrar para vocês a ferramenta. Primeiro, vamos entender a função. Então notem, são duas peças. O sensor de rotação e a engrenagem que vai prensada no virabrequim. Tá? Então, sensor de rotação é uma peça. O anel gerador de sinal é a roda dentada, é outra peça. Ok? Então foquem bem nisso, tá? Pensem bem nisso. Eu posso trocar só o sensor sem mexer no flange. Beleza! Mas eu posso ter que tirar o flange, aí eu vou precisar da ferramenta, tá? Mas primeiro vamos falar das funções dessas peças. Função do sensor de rotação. Primeiro, ele é um sensor do tipo Hall, que fica fixo no suporte do flange traseiro. Tem a importante função de enviar um sinal digital em formato quadrado, onda quadrada, com a rotação e fase do motor, que são determinados pela contagem da ECU. História. O sensor, ele só vai mandar o quê? Um pulso. Em onda quadrada, que é um sinal digital, é melhor, mais moderno, de acordo com a passagem dos dentes. Por ter um espaço de 2 dentes, para o sinal, começa a contagem de novo. Tá? Sempre assim. O sensor, ele dá a informação de rotação para o módulo? Não! Ele manda sinal elétrico. O módulo faz o quê? A contagem. E aí vai determinar a rotação do motor e o PMS do motor. Né? Aí a fase vai ser junto com outro sensor, o sensor de fase do motor. Tá? Quais ligações temos no sensor? Então, olhem, que não tem chicote externo. Aparece lá no bloco do motor essa pontinha plástica, indo lá para dentro, para a direção do volante do motor. Essa pontinha plástica de 3 fios é o sensor de rotação. Ou seja, todo sensor está lá para dentro. Só aparece para fora ali esse conector elétrico de 3 fios. E por ali, pessoal, eu consigo com uma chave em Allen retirar o parafuso e o sensor, tá? Consigo. Não consigo mexer no flange, mas tirar e colocar o sensor no lugar, isso é possível sim. É um pouquinho apertado, mas é possível, tá? Quais ligações nós temos no sensor? Então o sensor tem a ligação feita por 3 fios. Pino 1 está ligado ao terminal B55 do módulo, é o positivo do sensor. Pino 2, ligado ao B53, é o sinal, né? Ou seja, o pulso que o módulo recebe, né? Do pino 2 do sensor. E o pino 3, ligado ao B67, é o pino de aterramento do sensor. Portanto, esse sensor Hall tem extrema importância, porque é o principal sinal que o módulo recebe.
Com base no sinal desse sensor, o módulo já adequa de cara o mapeamento da injeção de combustível, seja álcool, seja gasolina, e o mapeamento da ignição. Em ambos os casos, ele já faz a adequação. Outro fator importante, é muito preciso esse sinal. Lembra que eu falei para vocês? Uma volta do Vibrequim seria o equivalente a 60 sinais. 2 voltas, 120 sinais elétricos para uma volta completa do motor. Quantos graus tem uma volta completa do motor? 360 graus. 360 dividido por 120 dá exatamente, não é à toa, né? É o número exato, 3. Correto? 3 vezes 120 dentes dá 360. Lembram disso, né? A roda dentada tem 60. 58 menos 2, mas é 60. Vezes 2, são 2 voltas, 120. 360 graus, que é uma volta inteira do motor, dividido por 120, 3 graus. Ou seja, o mapeamento que o módulo faz da injeção ou da ignição, ele é preciso em 3 graus. Ou seja, a precisão é muito grande. O módulo recebe um sinal elétrico a cada 3 graus. Lembram de carros que tinham distribuidor, sensor Hall no distribuidor? Quantas janelas nós tínhamos no distribuidor? 4. Ah, é? 4 janelas. De novo, pega 360 graus. Divide por 4. Dá quanto? 90. Pessoal, em carros com distribuidor, a precisão da ignição e da injeção era de um sinal elétrico a cada 90 graus. E agora? Um sinal elétrico a cada 3 graus. É pouco diferente? É pouco? De 90 para 3 é muita diferença. A precisão é muito maior. Compreenderam isso? Esse raciocínio? Muito bem. Vamos lá. Testes. Quais testes eu posso fazer aí, ó, nesse carinha aí, ó, no sensor de rotação do motor? Ah, posso fazer alguns testes básicos, alguns testes de medição, via scanner. Sim, é possível. Tem que ter em mente o seguinte: o sinal de rotação do motor, né, que junto o módulo já calcula o PMS, é um sinal fundamental. Ou seja, o módulo precisa desse sinal para adequar o mapeamento tanto da injeção quanto da ignição. E como que eu testo, então? Bom, primeiro, por ser um sensor do tipo Hall, né, que trabalha aí com um campo magnético, sem bobina. O indutivo que tem a bobina, o Hall não tem bobina. Trabalha só com a linha positivo, não é, de alimentação elétrica, só sinal positivo ele envia, raramente tem. Ele não tem ajuste, não tem regulagem, não tem nada disso. Então não é uma peça que estraga assim com grande frequência. Mas dá para fazer alguns testes. Como ele recebe sinal de tensão da bateria para funcionar, podemos fazer um teste simples no fio de resposta, o pino central do sensor, com a caneta de polaridade, tá? E dá na partida. Só que assim, pessoal, pisca tão rápido que às vezes você não vai enxergar. Pensem nisso. Ele dá 120 pulsos numa volta do motor. Na partida, o motor do carro, ele atinge mais ou menos 300 rotações por minuto. Ou seja, são, né, quase que 3 voltas por segundo. É muito rápido. Então, às vezes, na partida, você não vai pegar o sinal com a caneta de polaridade. Agora, com o osciloscópio, você consegue. E também dá para medir a frequência desse sinal. Então, o fio do meio, colocar o multímetro em hertz, em frequência,
na partida em torno de 700 Hz de frequência, tá? Então dá para fazer alguns testes. Agora, assim, de geral, pessoal, quando o sensor pifa, o módulo perde a função de calcular rotação e PMS. Vai ficar só o fase. Vai ficar bem limitado o funcionamento do motor. Mas lá no scanner, quando você dá na partida, não vai marcar rotação. Quando o sensor está bom, marca pelo menos 250 rotações, 300 rotações durante a partida. Sem o sinal do sensor, não vai marcar absolutamente nada, tá? Telinha com o painel do Voyage para vocês, né? E vamos lá a mais uma dica aqui no seu Mac. Um erro muito comum é a falta de utilização da ferramenta para sincronismo da roda dentada em relação ao virabrequim. Qualquer desvio, né, nessa montagem da engrenagem do virabrequim causará diferenças no mapeamento. Mesmo que seja meio dente ficou fora, tá bom, vai ficar meio grau fora o mapeamento. Então, não pode. Sempre use a ferramenta de sincronismo. Não é uma coisa absurda de caro. E outra, serve para vários carros da Volkswagen, vários tipos de flange traseira, né? Da marca Sabó, Corteco, Freudenberg. Serve para vários fabricantes. Porque, também tem essa curiosidade, né? São vários os fabricantes desse flange traseiro homologados pela montadora. Não é um só. Temos 3 marcas para essa peça também. Belezinha? Vamos ao intervalo de aula e volto na sequência com o segundo tempo aqui nos... Olá, reparadores. Sou o técnico Alberto da empresa MT Thompson e hoje a MT traz mais uma dica para vocês. Dicas de hoje, válvula termostática linha GM. Novas aplicações e novas atualizações. Na linha GM, há vários modelos de válvula termostática diferentes. Um modelo, 22192, possui um bypass. Há outros modelos que não possuem o bypass. Há o refil com essa vulcanização na flange, e assim como não tem vulcanização nessa flange. No momento da aplicação, para não errar, utilize sempre nosso catálogo linha completa. Espero ter ajudado com as dicas do MT Thompson. Caso tenha dúvidas, por favor entrar em contato no 0800, no chat ou no Fale Conosco. Obrigado.